Um ano de pandemia. O que mudou? Antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, eu realmente estava vivendo bem, né? Vamos se dizer assim, que eu tinha tudo em uma zona de conforto. Mano, quando tudo isso estourou, quando explodiu o coronavírus, eu tava vivendo uma das melhores fases que eu tive aqui nos Estados Unidos. A gente ficou desesperado. Quando começou a pandemia, começou a piorar a situação, né? Aquele desespero todo, fechando tudo, né? Essa situação toda que a gente tava vivenciando. Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí. A minha amiga Leila pediu para mim gravar esse vídeo para vocês, compartilhando aí como que foi a minha vida antes da pandemia, durante a pandemia e agora que estamos vivendo uma nova realidade. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor H Life. Me procure, pesquise saber quem eu sou, o tipo de conteúdo que eu compartilho. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aí e um comentário, tá bom? Bom, antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, eu realmente estava vivendo bem, né? Vamos se dizer assim, que eu tinha tudo em uma zona de conforto. Eu sabia quanto que eu ia ganhar, eu tinha o meu trabalho, eu tinha meus clientes particulares que treinavam comigo, eu estava morando em um condomínio, né? Onde eu pagava aí quase $2.500 por mês de aluguel. Então tava tudo bem, né? Tava tudo bem, eu sabia quando que o dinheiro ia entrar, quanto que ia sair, o que estava acontecendo, deixando de acontecer. Eu trabalhava vendendo carro, em qual eu ainda continuo fazendo, né? Só que eu trabalhava com uma outra concessionária lá em Newark, lá no meio da brasileirada, né? Onde todo mundo gosta de estar. Antes disso, eu trabalhava na Daytona Auto Sales, em qual também era vendedor de carros. Lá eu me tornei gerente e eu ganhava muito bem, muito bem. Aí veio a pandemia, né? Quando a pandemia aconteceu, cara, foi algo que ninguém esperava, porque tava tudo bem, tava tudo normal, mesmo com tudo que estava acontecendo, todo mundo já estava com medo, já tava um monte de notícia errada percorrendo, né, do que usar, do que não usar. Eu ainda continuei 1 mês e meio trabalhando antes de realmente o meu ex-patrão virar para mim e falar assim: olha só, a gente vai ter que fechar porque o estado de New Jersey está decretando que todos os comércios se fechem. E isso foi a minha despedida daquela concessionária, do trabalho que eu tinha, né? Eu fui mandado embora. Fui mandado embora, mas não fui, né? Foi aquele aviso prévio: fica em casa, a gente vai ter que ficar fechado por 2 semanas. De 2 semanas foi para 1 mês, de 1 mês foi para 2, de 2 meses foram para 3 meses. Sim, fiquei 3 meses em casa, sem nenhum tipo de dinheiro entrando, só gastando o pouco que eu já tinha economizado, mesmo com todas as despesas, meu aluguel, as coisas que eu tenho, investimento que eu tenho no Brasil e tudo mais. Foi muito complicado, mas muito complicado mesmo, né? E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Quando deu o 4 mês, eu falei: não dá mais para ficar em casa, não tem como ficar em casa. E também as notícias foram, vamos se dizer assim, que melhorando, né? As pessoas foram passando a compartilhar as informações e a gente viu que, tomando as precauções necessárias, usando máscara, limpando a mão, usando luva, né? Na época que eu voltei a trabalhar, na época que eu comecei a correr atrás, que eu destravei a minha mente, porque eu tive um certo de um bloqueio mental, né? Eu fiquei muito assustado, muito apavorado, não queria sair pra rua, não queria tocar em nada, eu não queria trazer nada para os meus filhos, né? Afinal de contas, eu tenho 2 filhos e eles são a minha vida, né? E o tipo de conteúdo, o tipo de informação que estava sendo passado pela televisão, redes sociais e tudo mais, era sempre tudo muito negativo.
tudo na questão de tipo, cara, você pode morrer amanhã. O que vai acontecer? Como que vai ficar? Né? E a minha preocupação não é nem comigo tanto, e sim com os meus filhos, né? E com a minha família, que somos bem pequenos, mas mesmo assim eu amo eles demais. E aí, depois de 4 meses em casa sem nenhum tipo de dinheiro entrando, eu tive que realmente sair pra rua e correr atrás, cara. Correr atrás do prejuízo de ter perdido o trabalho, correr atrás do prejuízo de ter ficado 4 meses sem trabalhar. E primeiro eu comecei a fazer DoorDash, voltei fazendo DoorDash, depois eu fui, né, me reestruturando, buscando fontes, buscando contatos. Aí eu comecei a comprar carro particular para revender, para ganhar 200, 300 dólares em cima, e foi aí que abriu as portas para mim. Então, a pandemia, ela meio que me tirou de uma zona de conforto e me colocou em um outro patamar na minha vida, né? Ela fez com que eu corresse atrás do meu sonho, do meu objetivo. Ela fez com que eu investisse em mim e não só apenas ficasse investindo no sonho dos outros, numa companhia dos outros. Eu tive que começar a comprar carro. O pouquinho de dinheiro que eu juntei no DoorDash, eu fui e comprei um, comprei outro, vendi o primeiro, comprei, e assim eu fui multiplicando. E para falar a verdade, eu sou extremamente grato à pandemia, né? Porque hoje a Rock Horse, ela tá se formando de uma forma muito legal. Eu comecei, eu não tinha nem $1.000, né? E hoje eu tenho 22 carros para vender, graças a Deus. Dentro da Rock Horse, fiz parceria com uma outra concessionária, onde meus carros também estão dentro para conseguir ser vendido, principalmente financiado. E agora, a minha vida depois da pandemia, vamos se dizer assim, que ela tá bem melhor. A pandemia, ela me ajudou a evoluir a minha mente, ela me ajudou a obter mais conhecimento. Eu fiz quatro cursos dentro da pandemia. Eu aprendi o poder do conhecimento. Eu aprendi a voltar a ler, né? Era algo que eu não tinha costume fazer, eu odiava ler. E aí a pandemia me ensinou que eu tenho que ler, eu tenho que buscar mais conhecimento, eu tenho que buscar aprender com tudo isso que acontece ao nosso redor, né? Prejudicou minha vida, é óbvio que prejudicou, né? O único dinheiro que eu tinha guardado, os meus planos e tudo para 2020 meio que foram destruídos por conta da pandemia. Mas ao mesmo tempo, ela fez com que eu me reinventasse para 2021 ser um dos melhores anos da minha vida. Eu tenho certeza que vai ser. Acho que é só isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Leila, um beijo no seu coração, gratidão, né, pela sua amizade, pelo seu contato, pelo seu canal. Eu sou extremamente fã, né, independente do número que seja, a quantidade de views e tal. Eu acho que o tipo de conteúdo que a gente compartilha, ele deve e precisa continuar sendo compartilhado. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa um beijo para a Leila e a gente se vê no próximo vídeo. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é Silvinho Batucada. E a pedido da minha amiga Leila, eu vou falar um pouquinho sobre o começo do coronavírus, durante o coronavírus e agora, o que tá acontecendo agora nas nossas vidas, na nossa adaptação, ok? Mano, quando tudo isso estourou, quando explodiu o coronavírus, eu tava vivendo uma das melhores fases que eu tive aqui nos Estados Unidos, ok? Que foi aquele momento que eu deixei de fazer todos os trabalhos auxiliares para poder fazer o que eu realmente amo, que é a arte, que é a música. E eu trabalhava com música, eu trabalho com audiovisual, eu tava abrindo minha produtora de audiovisual, comprando tudo direitinho, comprando na hora que eu já tava trabalhando com audiovisual, fazendo o marketing de alguns restaurantes aqui e tal. E foi nesse momento que, pum, fechou tudo. Aí eu parei de trabalhar com música, parei de trabalhar com audiovisual, que ninguém sabia onde botar o dinheiro, quando usar o dinheiro, quando não usar. Então, todo o meu serviço acabou. Então eu tive que procurar trabalhos super rápido para poder me manter, para poder fazer tudo que eu manter nossas contas, né? Então isso aconteceu, mano. Antes eu tava vivendo uma vida muito foda, eu tava com tempo, tava dando tempo de estudar, dando tempo de trabalhar, fazendo tudo que eu amava. Depois veio essa época do coronavírus que todos nós achamos que seria uma semana ou duas, pouquinha coisa. Então o que aconteceu? Eu fiquei esperando durante esse tempo, tinha dinheiro guardado, fiquei esperando durante esse tempo para ver se tudo voltava ao normal e não voltou, gente. Tá completando aí, eu acho que 1 aninho, né? E 1 aninho e as coisas não voltaram ainda ao normal. Então, como assim não voltaram ao normal? A nossa roda de samba bombava aqui na nossa cidade, enchia de segurança falar assim, não pode mais entrar ninguém.
E hoje a gente tem cerca de 25 mesas dentro do estabelecimento, que a mesa não pode nem lotar, é 4 pessoas, 5 pessoas assim na mesa, todas mesas distanciadas e tal. E a gente tá com 25%, eu acho, do estabelecimento podendo ser usado, sabe? E é isso, mano, tá complicado até pra gente, sabe? Que pra gente que trabalha com arte, a gente quer o retorno do público e é complicado dizer porque não é somente aqui nos Estados Unidos, né? No mundo todo tá assim, meus amigos do Brasil, do Rio de Janeiro, eles também falam, nossa, a gente tá sem trabalho, estamos sem tocar porque o estabelecimento a gente começa a tocar, a polícia bate e fecha tudo. Alguns estabelecimentos, né? Só que eu vejo bastante também alguns estabelecimentos que estão rolando aí, então fica até complicado dizer, né? Se é bom, se esse pessoal tá bacana de estar fazendo uma roda de samba grande, pai, tá tudo ali sem a polícia bater e fechar. Ou se estão fazendo totalmente errado, botando todo mundo em perigo, a gente não sabe nem em qual lado a gente joga, tá ligado? Mas é isso, gente, eu falei meu ponto de vista, tentei ser o mais rápido possível pra esse vídeo não ficar muito longo, tá ligado? Então é isso, gente. Eu tava vivendo uma fase muito bacana da minha vida, veio o coronavírus, pô, deu o baque, aí eu fiquei esperando, pá, e nada voltou ao normal, então eu tive que buscar outros meios de poder me manter durante esse tempo de coronavírus, e agora voltou um pouco ao normal, a gente já tá fazendo samba uma vez ao domingo. Antes a gente fazia quinta, sexta, sábado, domingo, perfeitamente. Agora a gente tá tocando só os domingos, com um público reduzido. E é isso, enquanto esse tempo a gente tem que estar procurando outros trabalhos para poder ajudar, pra gente poder manter nossas contas, manter o nosso padrão de vida aqui, já é? Então, Leila, muito obrigado pelo convite, tamo junto, qualquer coisa, só mandar mensagem, já é? Valeu, rapaziada, tamo junto, até breve, fui! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Neru Meira, tem um canal no YouTube aí, se você não segue, segue lá. Fazer o merchan agora. Tô gravando esse vídeo aqui pra Leila pra falar o que mudou depois de um ano de pandemia, né? Bom, quando começou a pandemia ano passado, né, já não tava muito bom, né? Eu trabalho com delivery aqui nos Estados Unidos, né? E o delivery aqui em New Jersey, onde eu moro atualmente, não estava muito bom, né? E aí quando começou a pandemia, começou a piorar a situação, né? Aquele desespero todo, fechando tudo, né? Essa situação toda que a gente tava vivenciando, né? A minha esposa também, ela tava trabalhando em karaokê, tava super feliz, né? E aí fechou os bares, e aí ela perdeu o trabalho dela, né? Bem quando ela tinha arrumado um trabalho muito bom, né? Infelizmente. Aí seguiu, né? O delivery começou a ficar um pouco melhor, porque as pessoas estavam com medo de sair de casa, aquelas ordens de restrição pra você não sair, né? Lockdown e tal. E aí começou a ficar bom. Mas depois ficou ruim de novo, né? Lá pra metade do ano, ficou ruim de novo, quando já era quase dezembro, né? Mas nunca fiquei sem trabalhar, né? Nos trancos e barrancos, carregando ali, né? Trocando de aplicativo, mas sempre trabalhei, né? Graças a Deus, né? Então, tava bom, ficou ruim. Depois ficou bom de novo. Mas, tirando isso, a questão de saúde, a gente tá super bem. A gente não pegou o bichinho da goiaba, graças a Deus, né? Ou se pegou, a gente nem sentiu, né? Porque eu sinceramente, ficar doente esses tempos aí foi só pedra no rim que eu tive, mas eu sempre tive isso desde criança, né? Então, a única coisa que eu passei mal desse um ano pra cá, né? Graças a Deus, né? Então, essencialmente o que mudou foi isso, né? Essa sazonalidade no delivery, né? Sempre foi assim, mas com a pandemia ficou pior, né? Então, mas graças a Deus, tendo saúde, a gente consegue correr atrás das outras coisas, né? Então, tem que agradecer a Deus porque tem saúde ainda, né? Se não tivesse saúde, ia ser embaçado. Mas é isso, obrigado pela oportunidade aí, Leila, de estar aqui no seu canal. E é isso, um abraço, galera. Fica com Deus aí. Se cuidem, use camisinha. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Leila e este vídeo aqui é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer, mas é um vídeo sobre um ano de pandemia, um ano de coronavírus, como que a minha vida mudou em um ano depois que começou a pandemia. Bom, gente, a minha experiência é um tanto, vou dizer assim, não engraçada, mas um tanto interessante, porque, vamos lá, eu fui pro Japão a trabalho em janeiro, né?
E nessa época, janeiro de 2020, é quando eu tava começando a ter casos de coronavírus. Sabia-se muito pouco sobre o coronavírus ainda, né? E era quando eu tava começando a ter na Ásia, na China, no Japão, na Coreia. E foi bem a época que eu fui a trabalho pro Japão. E aí, tanto que quando eu tava indo, várias pessoas que eu conhecia ficaram preocupadas, né? Falando assim, nossa, Leila, mas tá tendo um negócio de coronavírus, uma doença estranha lá, né? Tudo bem de você ir, que não sei o que, né? E aí, tipo, eu fiquei um pouco também, eu tava um pouco preocupada, né? Mas eu falei assim, não, besteira, né? Tipo, nada a ver, tipo, tudo bem. Isso aí é coisa de gente que come morcego, né? Porque era isso que se sabia, né? Que é o que falavam, que o coronavírus começou porque tinham chineses lá na cidadezinha lá, Wuhan, né? Na cidade de Wuhan, que comia morcego e acabou pegando. Era isso que a gente sabia na época, né? E aí o pessoal ficou falando e tal, mas eu fui, de qualquer maneira eu fui. E aí lá, né, tava tendo já algumas precauções e tal, né? Mas como no Japão, na Ásia, né, em geral, o pessoal tem costume de usar máscara, né, no dia a dia. Então eu cheguei lá, todo mundo usando máscara, eu também usando máscara, né? Mas como já é costume, não é lá no Japão, não é uma coisa assim, nossa, usa máscara, não. Igual aqui, nossa, foi uma adaptação, né? Que até todo mundo se acostumar, que ninguém se acostuma ainda, né? Mas lá na Ásia é normal usar máscara no dia a dia, então essa parte não foi tão assim, nossa, chocante, né? Mas no Japão tava começando a ter menos turistas e tal, né? Mas até aí tava tudo normal, né? Não tava assim, uma loucura, né? Não tava, né? E aí tá. Aí eu fiquei lá no Japão até fevereiro. Em fevereiro eu voltei pra cá, pra Nova York. E aí, depois que eu voltei, já começou a ter mais casos de coronavírus. Começou a ter casos e começou a ter vários rumores, começou a ter boatos, né? Teve boatos passando de grupo de WhatsApp para outro, falando assim que ia ter um lockdown em Nova York, que ninguém ia poder sair de casa, que iam fechar tudo, que não ia poder sair da cidade e tal. E aí todo mundo começou a ficar com medo. Todo mundo começou a ficar desesperado. Eu também fiquei com medo, meu namorado também ficou com medo, meus amigos, todo mundo ficou com medo. Ninguém sabia o que era verdade, o que era mentira, né? E aí, gente, eu lembro que a gente foi no mercado e falou assim, não, se realmente isso vai acontecer, a gente vai ter que ter mantimentos em casa. Vamos pro mercado comprar comida que dure bastante, porque a gente não pode ficar sem comida, né? Não vai morrer de fome. É sério, gente, a gente ficou pensando assim mesmo, tipo, ficou desesperado, né? Não sei vocês, não sei como é que foi aí, né? Mas a gente ficou desesperado, foi no mercado, comprou um monte de coisa, mas todo mundo tava desesperado, todo mundo tava indo no mercado, todo mundo tava querendo fazer um estoque de comida em casa, né? Então, a gente ia no mercado, tinha umas filas enormes. E aí também tinha vários produtos que estavam em falta, que não conseguia comprar. Gente, aí que começou, né? E aí ninguém sabia se realmente ia ter o lockdown ou não, se ia fechar a cidade, não ia poder sair da cidade, como é que ia ser, ninguém sabia. Mas aí, depois de um tempo, foi anunciado que ia ter o lockdown, que os estabelecimentos, os business, os negócios, né, não essenciais iam ter que fechar. E começaram a restringir o número de pessoas que poderia ter dentro de um estabelecimento fechado. O uso de máscara começou a ser obrigatório. Começou a ter essas restrições, né? E o interessante é que no começo, antes do uso da máscara ser obrigatório, tinha algumas pessoas que estavam usando máscara, né? Mas nessa época, quem usava máscara que era o estranho. Que todo mundo ficava olhando e apontando o dedo. Nossa, tá usando máscara, que besteira, né? Mas hoje é o contrário. Em um ano, o jogo virou. É o contrário. Hoje, quem não usa máscara, que todo mundo olha feio, que olha torto, entendeu? Olha que coisa mais estranha, né? Interessante, estranha, não sei nem qual que é a palavra certa. Mas pra você ver como que
mudou, cara. Como é que mudou as coisas em um ano, gente? Como que mudou, né? Mas enfim, gente, e aí começou até as restrições, começou a fechar as coisas, começou a faltar coisa nos mercados, papel higiênico principalmente, né? E aí também eu parei de ficar indo no trabalho, o restaurante ainda não estava aberto, mas antes eu ia no restaurante esporadicamente. E aí depois começou que eu não ia nunca mais lá, não ia mais no restaurante, só ficava em casa. Ficava em casa, depois quando acabava coisa pra comer em casa, né, ir no mercado comprar, depois voltava. E ficava nessa, né, casa, mercado, mercado, casa, mercado, mercado, casa. E às vezes a gente fazia alguma coisa em casa, vinha alguém em casa, mas assim, sempre a mesma pessoa, pouca gente, né. E aí depois de alguns meses que o pessoal tava um pouco mais tranquilo, a gente começou a ver outras pessoas, né? Mas também poucas pessoas, iam na casa de alguém, ou alguém vinha em casa. E aí foi. E aí depois também teve uma época que uns amigos nossos pegaram coronavírus. Graças a Deus ninguém ficou num estado grave, ninguém morreu nem nada, né? Mas aí teve uma época que o pessoal ficou com medo porque algumas pessoas pegaram coronavírus e ficou assim, ah não, melhor não ficar se encontrando mais e tal. Mas isso também já tá mais assim, não passou, né? Mas o pessoal tá um pouquinho mais tranquilo quanto a isso, né? E agora é a fase da vacina, né? Que várias pessoas estão se vacinando. E aí as restrições aqui na cidade de Nova York tá pegando mais leve, que tá começando a desrestringir, não sei se essa é a palavra certa, né? Por exemplo, restaurante não podia comer dentro, agora pode comer dentro, 25%, aí aumentou para 30 e pouco, agora vai aumentar para 50% a capacidade, né? As escolas aqui em Nova York também estava sendo só online, né? Agora vai voltar a ser presencial, tá? Então várias restrições aqui na cidade estão voltando, né? Estão voltando, caminhando lentamente de volta ao que era antes, né? E questão do trabalho, gente, eu não perdi meu trabalho, graças a Deus. Meu salário também não mudou, eles não diminuíram meu salário. Eu continuei recebendo, mesmo durante a pandemia, graças a Deus e graças, obviamente, à empresa que eu trabalho, né? Minha chefe. Então, pra mim, né, essa questão financeira, essa questão de desemprego e tal, pra mim, né, isso não afetou, graças a Deus. Porém, eu conheço várias pessoas que foram afetadas, entendeu? Eu conheço várias pessoas que ficaram desempregadas, que estão desempregadas, entendeu? Porém, essa não foi uma realidade pra mim, graças a Deus, vou repetir, graças a Deus. O que mudou mesmo na minha vida foi mais o dia a dia, né? E os costumes do dia a dia e tal. E a questão da socialização, né? Porque antes a gente, ia sempre pra festa, ia pra balada, ia pro restaurante, ia pra um evento e tal. Hoje em dia é bem restrito isso, né? Não quer dizer que eu não fiz nada, que eu não encontrei ninguém durante esse ano. Não, não foi, mas foi bem diferente e agora é bem diferente do que era antes, né? Essas coisas mudaram. E a gente agora fica muito mais em casa do que na rua, né? Socializando e tal, né? E eu acredito que essa seja a realidade da maioria das pessoas, né? Porém, umas pessoas foram mais afetadas do que outras, né? Mas tem gente que eu conheço também que depois que da pandemia fez mais dinheiro do que fazia antes, né? Mas tem o contrário também, pessoas que perderam dinheiro, que perderam o emprego, né? Então tem várias realidades, né, distintas, né, diferentes, né, nesse mundo aí. Mas esta é a minha história, isso foi o que aconteceu na minha vida, né, antes, depois, durante a pandemia, certo? E para refletir aí um ano de pandemia, gostaria de falar que ainda tá muito longe, né, das coisas voltarem ao normal. Inclusive, os meus pais pegaram coronavírus lá no Brasil, que eles moram no Brasil, né? E graças a Deus, o meu pai ficou internado. Ele chegou a ficar internado no hospital, mas ele já saiu. Minha mãe não ficou internada, mas também, né, tava com sintomas e tal.
Então a gente não pode se descuidar, né? A gente não pode se descuidar, tem que tomar cuidado, né? Mas espero que daqui a pouco as coisas retornem ao normal, né? Ou pelo menos fique perto do que uma coisa que era normal, né? Porque continuar com essa vida que tá agora pra sempre é bem difícil, né? E para aqueles que estão numa situação difícil, eu desejo que essa situação mude e que a gente possa estar numa situação assim melhor muito em breve, tá bom? Eu desejo isso pra todos nós, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter visto aí várias histórias, né? Várias versões de pessoas, o que cada um passou aqui nos Estados Unidos, o que nós brasileiros estamos passando aqui nos Estados Unidos, né? Antes e depois do coronavírus. Mas é isso, gente. Desejo tudo de bom pra vocês, tá bom? E se cuidem, tá bom? Todo cuidado é pouco. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E deixem o seu like, seu comentário e se inscreva no canal se você não é inscrito. Beleza, gente? É isso, gente. Deixo aqui meus votos de paz, de amor pra vocês. Tchau.